Olá pessoal, sou Alisson Santos do Aprenda B1 e nesse tutorial irei falar sobre item virtual ativo fixo SAP Business One. O que é um item virtual? O item virtual é uma funcionalidade no SAP onde ele auxilia o usuário a cadastrar vários ativos fixos utilizando um ativo fixo como modelo. Esse recurso é utilizado sempre que há necessidade de ser efetuada a compra de um tipo de ativo fixo e a entrada do mesmo no ativo fixo seja para a quantidade comprada sem a necessidade de cadastrar um a um na janela do ativo fixo. Vale lembrar que itens virtuais podem ser capitalizados apenas por notas fiscais de entrada. Uma vez que você tenha usado um item virtual, em uma nota fiscal de entrada, a caixa de seleção se torna não editável. Vamos à prática. Com o SAP aberto, o que nós temos que fazer de primeira configuração? Nós temos que, antes de criar um item virtual, nós temos que criar uma numeração de documento para o cadastro de item. Para isso, nós podemos vir no Google, do SAP, como o pessoal chama, pesquisar a numeração de documentos. Ele irá abrir a tela de numeração. Vou na linha do item, botão direito, né? Vou na linha do item, dou 2 cliques, e aí eu crio uma nova numeração. Para criar, eu dou o botão direito e inserir linhas, ok? E aqui eu faço a configuração da maneira que eu preciso. Uma vez feita a configuração, basta eu atualizar, e aí eu já consigo acessar a tela de finanças, ativos fixos, cadastro do ativo e cadastrar um item de ativo imobilizado. Okay? Vale lembrar também que todas as configurações para a contabilização do ativo também tem que estar configurado. Então, para que eu crie um novo ativo, eu vou clicar então aqui em adicionar. Ele, por padrão, como eu defini uma série automática, deixando ele como padrão, ele já trouxe para mim o número 16. Ok? Notem que eu consigo marcar e desmarcar o item virtual. Se eu vier colocar como manual, eu não consigo mais alterar, não consigo marcar e nem desmarcar o item virtual, ok? Então, para isso, eu vou clicar novamente, né? Vou criar aqui um item chamado teclado, ok? Vou falar que ele é do item, um item virtual e não vou colocar para forçar numeração, números de série. O que isso significa? Significa que se eu criar um item virtual e forçar o número de série, na entrada da nota fiscal eu tenho que informar qual número de série faz parte. Por exemplo, se eu estou entrando com 10 itens, eu sou obrigado a ter 10 números de séries informados, ok? Então, nesse caso aqui, coloquei o teclado, ele é um item virtual. Vou na classe do ativo que eu já configurei, vou informar o ativo meu e vou dar um adicionar. Beleza, então o meu ativo 16 foi criado. No 17, eu vou criar um ativo aqui chamado Notebook. Vou colocar aqui Notebook. Ok, que é o meu 17. Nesse caso, vou falar que ele vai ser, vou forçar o número de série, que eu faço o controle do número de série do notebook que eu estou adquirindo, ok? Então, vou vir aqui novamente no ativo fixo, classe do ativo, e informar a classe do meu ativo. Vou dar um adicionar. Beleza, então criei aqui o item 17 e o item 16. Um forçando o número de série e o outro não forçando, ok? Então vamos acessar agora a tela de nota fiscal de entrada, né? E vamos fazer uma nota fiscal de entrada utilizando um item que é teclado e depois uma outra nota fiscal de entrada utilizando outro item que seria o notebook. Então vou chamar aqui o fornecedor. No item aqui, vou selecionar aqui a parte do teclado.
e vou colocar aqui o valor de R$30 e dar entrada em 3 teclados, ok? Sou obrigado a informar a nota fiscal, o número da nota, vou informar o número da nota qualquer e vou dar um adicionar. Feito isso, o que aconteceu? Eu dei entrada do ativo imobilizado, ok? Se eu vier aqui e analisar o item de ativo imobilizado, pode ver que eu não consigo mais editar, desmarcar a opção de item virtual. Ele fica inativo, eu não consigo mais mexer. E também, se eu entrar aqui na aba de ativos, eu não tenho nenhuma capitalização para ele, ok? E por que eu não tenho isso? Porque ele é um ativo modelo. O que eu vou fazer agora? Então, eu vou vir aqui em módulos, finanças, ativos fixos, capitalização e vou acessar a última capitalização efetuada. E notem que nesse momento aqui eu tenho meus ativos criados. Então, esse ativo criou o ativo 18, 19 e 20 para mim. Ok? Se eu entrar agora no ativo 18, ele criou como? Criou como um ativo, né? A classe dele está a classe que eu configurei. Já fez o processo aqui de startar depreciação e tudo mais. Se eu der botão direito agora, eu consigo ter o relatório da transação do ativo, né, onde que mostra todas as transações efetuadas, no caso só tem a capitalização dele. E dessa maneira eu consegui, através de um único ativo que eu tenho, modelo, criar 3 ativos a partir dele. No caso agora, a gente vai clicar em adicionar novamente, vamos chamar o fornecedor e vamos chamar o notebook que foi cadastrado no 17. Então, nesse notebook 17, eu estou falando que eu tive aquisição de 5 notebooks, no valor de R$ 4.500, ok? Só que nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ativar aqui um menu que não está me aparecendo, que é a descrição do item. E eu posso, nesse momento que está aqui notebook, colocar notebook XPTO. Ctrl Tab, ele sai. XPTO. Ctrl Tab, ele sai, né, da descrição do item e permanece a descrição que eu coloquei, ok? Então, o que eu vou fazer agora nesse momento? Vou colocar aqui também o número da nota, né? Coloquei aqui o número da nota certinho. Vou dar um adicionar. Ao efetuar esse processo, ele vai me bloquear, falando que eu tenho que, para a quantidade de item de ativo que eu estou colocando, eu tenho que ter um número de série vinculado. Para isso, eu vou dar botão direito, número de série do ativo, e vou criar 5 números de série. Opa, já foi esse aqui. E já foi esse aqui também. Bom, criando esses 5 números de série aqui, vou dar um atualizar, ok. Vou dar um adicionar, sim. O que ele vai fazer? Ele criou para mim aqui os 5 cadastros. Aqui ele deu entrada na nota fiscal, ok? E se eu fazer o mesmo processo de ir lá em módulos, verificar a capitalização, vou ver 5 criados. E eu posso vir aqui também com o botão direito, número de série do ativo, e ele vai me mostrar quais foram os ativos criados. Tá? Então, se eu entrar aqui no número de série 21, no código 21 do ativo que eu coloquei, na aba ativo fixo, ele colocou o número de série 741 para mim. Se eu vier aqui no meu ativo 22, ele colocou o número de série para mim, 258. E por aí vai indo. E se eu entrar lá na tela de capitalização, módulos, finanças, ativos fixos, capitalização, acessar o último ativo feito, ele criou os 5 notebooks aqui para mim também. Então, dessa maneira, eu consegui fazer o quê? Eu consegui, através de um único ativo, modelo, criar a partir dele vários ativos. Um forçando o número de número de série, né? E outro sem a obrigatoriedade do número de série. Sobre o item virtual seria isso.